te adoraremos por tua presença aqui, e se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais uma segunda-feira, a gente está aqui no Pavonense, buscando a face do Senhor, orando. Glória a Jesus. A gente tá aí, ó, o clube, tá aí a quadra, tá aí o giral, tudo tá aí. O Senhor coloca seus Deus colocou essa missão nas nossas mãos, de estar aqui orando, de estar aqui buscando a presença dEle e santificando esse lugar, para que se faça presente em nosso meio, para que nesse lugar aqui Ele possa ser um lugar de bênção, um local de bênçãos, um local onde nós vamos, em nome de Jesus, ganhar almas para Ele, para o reino. Que a gente aqui vai orar e as pessoas vão ser curadas. Nesse lugar aqui, nós vamos fazer coisas maiores, assim como Jesus disse na palavra dele. Se creres em mim, então fará coisas maiores, milagres maiores do que ele fez. Aleluia. E eu creio nessa palavra de Deus, eu creio que Deus ele é conosco. Glória a Deus. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Não veio ninguém orar com a gente hoje, né? Hoje é 10 de abril, segunda-feira, e não veio ninguém participar da nossa oração. Um está ocupado, o outro tem uma tarefa para fazer, o outro tem outras coisas para fazer, e assim, cada um teve a sua desculpa. E eu lembro da passagem, né, do jovem rico, quando ele se apresentou para Jesus e falou que queria segui-lo. Aí, quando Jesus fala para ele, né, o que ele precisa de fazer, ele retruca dizendo que, mas isso tudo eu já faço, eu obedeço às leis, eu já faço tudo isso que o Senhor está falando. Aí Jesus olha para ele e fala, então faz o seguinte, vai e vende tudo que tem e me segue. Aí ele olhou para Jesus, baixou a cabeça, triste, e foi embora. E aí Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil a gente deixar de ofertar na casa do Senhor o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa vontade. Todo mundo tem sonhos, eu tenho sonhos, a Bíblia tem sonhos, você que vai ver esse vídeo, você também tem sonho, todo mundo tem sonho, todo mundo quer alguma coisa, mas ninguém quer fazer um sacrifício para Deus, ninguém quer fazer um sacrifício, mas quer uma resposta, espera uma resposta, busca uma resposta, exige que Deus dê uma resposta. Gente, você precisa de entender que você precisa de passar por luta para poder ter vitória. Não existe vitória sem luta, não existe guerra travada que você possa querer travar
sem que o inimigo se levante contra a sua vida. Sempre vai ser assim, sempre, em todo momento, toda vez que você quiser vir fazer a obra de Deus, vai ter alguma coisa mais importante para você fazer. Sempre vai ter uma coisa que vai acontecer na sua vida que vai desproporcionar aquilo que é para o Senhor. Sempre vai ser assim, até vocês conseguirem entender que para ganhar na vida, para crescer, você precisa sacrificar o seu Isaac. Você precisa crer que você vai subir o monte e quando chegar lá, Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Abraão subiu com Isaac. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. E quando ele foi pai de um filho, conseguiu ser pai do filho dele, Deus virou e falou: olha, eu quero o Isaac. Eu quero que você me dê o Isaac. Eu quero que você me dê o seu filho. E Abraão, sem medo, foi lá entregar Isaac. E o Isaac, quando olhou para o pai, falou: pai, o que você vai fazer? Ele falou: eu vou me sacrificar. Aí assim o filho já sabia, já tinha entendimento que para sacrificar precisava de ter um cordeiro, para sacrificar precisava de ter uma oferta. E o pai não estava levando nada. E os amigos dele falaram: eu vou com você. Ele: não, esse sacrifício eu preciso de fazer sozinho. Esse sacrifício é meu. Esse sacrifício não é de vocês. Esse sacrifício é meu. Esse é o desejo do meu coração. É o meu sacrifício. E ele pega o filho e vai para o local do holocausto, o local do sacrifício. E quando chega lá, ele imola a sua faca, ele afia a faca, coloca o filho deitado, coloca a lenha e prepara. 100 anos ele esperou para ter aquele filho. Talvez você esteja passando por muito tempo, ou até mesmo por pouco tempo, esperando um milagre na sua vida, e você não vê esse milagre acontecer, você não vê a condição disso acontecer, você acha que isso não vai acontecer, que isso não é para você. Aí você tem medo de sacrificar o seu Isaac, você tem medo de fazer a tua oferta, mas você não consegue entender os planos de Deus, o que Deus tem planejado para a sua vida. Aí o que acontece? Quando Abraão foi fazer o sacrifício, Isaac estava tranquilo, Abraão também tranquilo. E aí Abraão, quando levanta a mão para poder fazer o sacrifício, o que acontece? O anjo segura a mão dele e de repente no meio de uma sarça aparece um cordeirinho imaculado, sem mancha, e ele sacrifica o cordeiro. Então às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem para a nossa vida, não consegue enxergar, não consegue. A Bíblia é bem clara quando ela fala que aquele que não deixar casa, não deixar fazenda, não deixar os seus bois, não deixar tudo para seguir o reino de Deus, não está pronto para servir. Porque o reino de Deus ele é tomado à força. Ah, pastor, você mora perto, para você é mais fácil. Ah, pastor. Gente, vocês têm que ter o claro entendimento de que nunca foi fácil, nem nunca vai ser. O reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele é tomado à força. Não adianta, se você não lutar com aquilo que te paralisa,
você não vai conseguir ver a glória do Senhor manifestada na sua vida. Para você ver a glória, para você ver a coisa acontecer, tem que ter sacrifício. Em 1988, uma cantora que hoje é dona de uma gravadora, de uma produtora, dona de uma rádio, dona de um império grande de música. Ela foi lá na igreja onde eu frequentava, a igreja que meu pai era pastor, e nessa igreja, ela foi numa quarta-feira, ela foi num sábado, ela marcou com a gente, agendou com a gente, e assim, ela fez a agenda, mas nós fizemos o impossível para cumprir a meta que ela tinha estipulado para a gente. Ela tinha estipulado uma meta, a gente tinha que, na época, que fazer uma venda de 50 CDs. E aí a gente fez o impossível, mas não conseguimos bater essa meta, até porque ela era nova no mercado fonográfico. Ela tinha lançado o primeiro álbum dela. E assim, a nossa igreja era tão pequena, eu achava que a nossa igreja era tão insignificante que eu achava impossível essa mulher com toda essa riqueza, casada com um vereador do estado do Rio de Janeiro, né? Um vereador na época, da cidade do Rio de Janeiro, não um vereador do estado não, um vereador da cidade do Rio de Janeiro. A gente achava que era impossível dela ir lá, mas aí quando nem fizemos muita propaganda, não botamos faixa, não fizemos nada, a gente só foi no bate-boca mesmo, tentando vender, aí não conseguiu vender os CDs, aí a gente depositamos o dinheiro que a gente tinha e a secretária dela falou assim, olha, dia tal você bota o restante, a gente falou, tudo bem. E de repente, para um carro bonito na porta da igreja e desce aquela mulher bonita na época, loura, bem afeiçoada, né? E ela desce. Existiam 4 pessoas na igreja, além do grupo de louvor, que era eu, o meu irmão e o meu pai fazendo o louvor, fazendo o culto. Aí desce aquela mulher chique, cheia do ouro, cheia do dinheiro, e ela desce do carro, e aí ela vai, caminha, se senta. Quando eu olho, era uma cantora, que hoje é, né, como eu falei, ela é uma super empresária. E ela olhou, em nenhum momento ela olhou para a igreja vazia, em nenhum momento ela discriminou o tamanho da nossa igreja, as necessidades, o tamanho do púlpito, o som, com o microfone muito vagabundo, uma guitarra que nem, uma bateria horrível. Em nenhum momento ela olhou para nada disso. Ela simplesmente cumpriu a missão dela. Aí o pessoal fala assim, nossa, essa cantora era a Marina de Oliveira. Aí as pessoas viram e falam assim, nossa, a Marina tem tanto dinheiro. Nossa, a Marina tem uma rádio, a Marina tem a MK, e a Marina tem não sei o que, a Marina tem não sei o que lá. Hoje a Marina é empresária até de cantores que não são gospel, né? Até populares, ela é empresária. E ela nasceu no berço de ouro, porque Harold de Oliveira sempre foi rico, sempre foi um cara de muito dinheiro. A gente até estava conversando isso semana passada na reunião que nós tivemos na terça-feira com o dono da Nancel. Harold sempre foi um homem de muito dinheiro. E aí o que acontece? Ela não olhou para circunstância nenhuma. Ela pegou o carro dela, saiu lá de Copacabana, da cobertura que ela mora, e morava, né? Agora ela nem mora mais lá.
e foi lá cantar na nossa igreja. E quando ela começou a cantar, a igreja começou a encher. O bairro começou a vir gente, porque era de verdade, não era de mentira. E ela estava lá mesmo. E tinha 4 pessoas, e de repente tinha 20, tinha 50, tinha 100. A praça já estava lotada em Areia Branca, lá em Belfor Roxo. E Areia Branca não era nem a metade do que é hoje, era muito horrível. Era horrível demais. Hoje ela é até arrumadinha, né? Perto do que era naquela época. A rua Areia Branca evoluiu muito. E ela cantou, começou a cantar, e essa igreja começou a encher, e a rua encheu, daqui a pouco nem carro passava, nem ônibus, não passava nada, estava tendo que desviar o trânsito, e ela cantou as 14 músicas do CD dela, todo. E quando ela acabou de cantar, ela agradeceu a oportunidade em nome de Jesus e foi embora. Quando a gente tem compromisso com Deus, é assim. Glória a Deus. Quando a gente entende o nosso chamado, é assim. Não importa se você vai, aonde você vai, com quantas pessoas tem. Não importa. Você nunca está sozinho. Porque a Bíblia fala bem claro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é a circunstância que me entristece, não é simplesmente a tristeza que me dá é que as pessoas não conseguem enxergar o propósito. Quando a gente começou esse projeto, eu e a Vivi, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, mas a gente acreditava no nosso projeto, a gente orava, buscava a face do Senhor de noite e de dia. Aqui eu estou aqui dentro, não tem ninguém dentro desse clube, a não ser eu e a Vivi e o Espírito Santo de Deus. Esse clube aqui está à minha disposição. Se eu quiser fazer toda segunda-feira um evento aqui, tocar uma banda aqui, fizer o que eu quiser aqui até 10 horas da noite, eu faço. Deus me entregou muita coisa, mas eu paguei um preço. E estou pagando um preço alto. Mas eu não deixo de acreditar. Eu sei aonde o PEC vai chegar, porque Deus já me mostrou. Aleluia. Mas para chegar eu vou ter que pagar esse preço. A gente vai ter que estar aqui orando. A gente vai ter que estar aqui buscando a face de Deus. Porque esse preço ele tem que ser pago. Então não existe circunstância para a gente ruim. Eu fico triste, de novo eu vou falar, é porque Pedro andava do lado de Jesus, defendia Jesus. Quando o centurião se aproximou, ele cortou a orelha do centurião, ele puxou da espada, ele falava tanto, mas quando chegou ao grande momento, a hora a gente entende, né? Porque a gente lê a história, então a gente entende que aquele foi o maior momento de Jesus na história dele, a hora da ascensão dele, onde ele ia ser escarnecido, cuspido, traído, tudo ia acontecer de ruim na vida dele, mas aquilo ali era um momento maior dele. E aí a gente entende que Pedro, o que ele faz? O que justamente Jesus falou: trai, abandona, diz que não pode, e antes ele até diz uma mentira, porque ele fala: jamais eu trairia, mestre, jamais eu te negaria. Aí Jesus fala: rapaz, antes que o galo cante, você vai me trair. E ele, na terceira vez que o galo cantou, ele caiu a ficha dele, que ele tinha negado a Cristo 3 vezes. E aí ele entrou num desespero tremendo, porque ele viu o tamanho da coisa. Eu fico triste por isso, porque vai ter um momento que muitas pessoas, né, que estão acompanhando a gente hoje, elas vão estar nas casas delas,
nas suas residências e elas vão ouvir o galo cantar. E elas vão cair, a ficha vai cair, a ficha vai cair, a ficha vai cair. A pessoa vai entender que, poxa, caramba, eu tinha que estar naquele projeto, eu tinha que estar naquela oração, eu tinha que estar lá no início, eu tinha que estar fazendo parte dessa história. Eu tinha que estar fazendo parte dessa história. Eu tinha que estar fazendo parte dessa história. Eu não fiz parte dessa história porque eu fiquei com preguiça, porque eu fiquei olhando as circunstâncias da minha volta, porque eu fiquei pensando na passagem no Uber, fiquei pensando no cansaço, fiquei pensando o que o pastor Leonel fala, hoje todo mundo é igual. Amém. Eu não posso dizer que eu desejo que você continue pensando da mesma forma, porque não é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é que você pudesse enxergar o que eu enxergo, sentir o que eu sinto no meu coração e o que Deus mostra na minha mente. Se você pudesse sentir o que eu sinto, enxergar o que eu enxergo e viver o que eu estou vivendo, você nunca ia querer sair de perto de mim, nunca ia querer sair de perto desse projeto. Você ia ficar ansioso, assim como eu fico, para chegar a segunda-feira e estar aqui. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sempre falei que nós somos do tamanho do nosso sonho. Não adianta você sonhar grande e ter atitude pequena, porque você vai ser raso, vai ser pequeno. Para você sonhar grande, você tem que tomar atitudes grandes, atitudes de fé grande. Quando Jesus veio andando sobre as águas, Pedro não pensou duas vezes. Ele foi, Jesus falou, vem, ele foi com tudo. Só que ele vacilou, né? Olhou para as circunstâncias na volta dele. Olha a minha circunstância. Olha quanta gente está comigo e com a Vivi. Nada pode me parar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Não vai ser essa segunda-feira que a gente está aqui sozinho, que eu vou ficar desanimado, que eu vou desistir, que eu não vou falar da palavra de Deus, que eu não vou falar novamente dos meus sonhos, e que eu não vou cantar um louvor como eu cantei, como a pastora Vívia cantou agora, e que eu não vou ler a palavra de Deus. Não, porque parece que não tem ninguém aqui. Parece, só parece que não tem ninguém aqui. Mas eu sei o que Deus tem reservado para a nossa vida. E não vai faltar coisa grande nem pequena. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Não deixe de quarta-feira assistir o nosso podcast, mandar uma mensagem, se faça presente, porque é isso. Mostra que você está interessado, busca a face do Senhor. Deus vai fazer por você tudo aquilo que você não puder fazer. Vai te dar tudo aquilo que você achava que você não ia conseguir ter. Assim como Ele está fazendo na minha vida. Eu tive um mês muito desagradável, mas o Senhor me honrou em tudo. Tudo. Me honrou em tudo. Não faltou nada na nossa casa. Não faltou nada pra gente.
não faltou alimento. Eu sei que tem muita gente que pensa que a gente está com dinheiro, mas Deus tem mandado os corvos nos alimentar. Eu sei que até parece isso, né? Até parece que a gente está vivendo uma fase áurea, mas graças a Deus não. Ainda não, mas vamos viver, porque a gente está buscando fazer com excelência para esse Deus Glória a que nos Deus. supre todos os dias e não deixa faltar nada. Amém? Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam ter esse entendimento, que Deus abra os olhos de vocês, que vocês possam entender a tempo o que Deus quer fazer na vida de vocês, a obra que Ele tem. Amém? Quer falar, pastor? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Somos um milagre e estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.